E no vídeo de hoje, a matéria publicada no jornal Mensageiro da Paz sobre a inauguração da Catedral das Assembleias de Deus em Brasília, a famosa Igreja da Baleia. Essa matéria foi publicada em julho de 1982 e também em outubro de 1982. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. A Catedral das Assembleias de Deus em Brasília, pastoreada pelo irmão Acácio Soares Martins, membro do Conselho Administrativo da CPAD, será inaugurada com festividades programadas para o período de 11 a 18 deste mês. Estarão presentes o pastor Paulo Leivas Macalão, muitos outros obreiros, além de autoridades civis e militares. Espera-se também a visita do presidente da República, João Figueiredo, e prevê-se a presença de mais de 10 mil pessoas durante os dias de inauguração. A catedral é uma obra de elevado custo, com aproximadamente 2.600 metros quadrados de área construída, e muitas igrejas cooperaram para o seu término. Recentemente, o então ministro da Previdência Social, Jair Soares, visitou o templo com o objetivo de pleitear, junto à administração federal, a urbanização da área, estimada em 15 milhões de cruzeiros. Inaugurado novo templo em Brasília, Jornal Mensageiro da Paz, outubro de 1982. O novo templo das Assembleias de Deus em Brasília foi inaugurado pelos pastores Paulo Leivas Macalão e Acácio Martins, com a presença de centenas de obreiros de vários estados e de grande número de irmãos, totalizando cerca de 5 mil pessoas. Durante as festividades foi instalada uma convenção extraordinária e dezenas de pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Muitos crentes foram batizados com o Espírito Santo, enquanto outros receberam a cura divina. Houve ainda batismo de 105 novos crentes nas águas e separação de obreiros para o trabalho do Senhor. Inauguração. Na presença de 5 mil pessoas, os pastores Paulo Leivas Macalão e Acácio Martins descerraram a placa de bronze, inaugurando a nova catedral. A seguir, muitas pessoas entregaram-se a Cristo, irmãos foram batizados com o Espírito Santo, outros receberam renovação espiritual, enquanto 105 novos crentes desceram as águas batismais. Foram separados ao serviço de Deus diáconos, presbíteros e outros consagrados a evangelistas. No primeiro dia de festividades, estiveram presentes os pastores de Madureira, vindos de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Bahia. Visitaram ainda a igreja o missionário David Harrison, diretor do Instituto de Correspondência Internacional, o pastor Severino Alves de Almeida, diretor da EETAD, a senhora Wanda Maria Soares, assessora do Gabinete Civil do Governo do Distrito Federal, o engenheiro Vicente Nogueira Filho e o pastor João Batista Clayton Rossi, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e procurador da República, entre outros. Também cooperaram as irmãs da CIB e um grupo de mantenedoras do SASE Nacional. No segundo dia de programação, o pastor Paulo Leivas Macalão homenageou o primeiro pastor de Brasília, irmão Antônio Moreira, representado por seu filho presbítero Isaías Moreira. Depois falaram os pastores Carlos Malafaia, de Campo Grande, Rio de Janeiro, Sebastião Vieira, de Juiz de Fora, Minas Gerais, e Manuel da Penha, de Sobradinho, Distrito Federal. Nos outros dias, diversos obreiros entregaram mensagens à igreja. O pastor Nilson do Amaral Fanini, da Primeira Igreja Batista de Niterói, e diretor do programa Reencontro, também esteve em Brasília pregando uma mensagem baseada em João 12, 21. As irmãs Zélia Brito Macalão e Doraci Martins foram homenageadas pelas irmãs da igreja.
Esteve presente o ministro do Supremo Tribunal Militar, general de Exército, José Fragomeni. Na sua locução, ele disse que o povo que ora é o povo que vive em paz. Durante 8 dias de programação, vários conjuntos, bandas e irmãos entoaram louvores ao Senhor. Histórico. A Assembleia de Deus em Brasília foi fundada em 19 de novembro de 1956 por iniciativa do pastor Paulo Leivas Macalão, que foi representado na ocasião pelo pastor Alípio da Silva. O irmão Alípio e os pastores Antônio Moreira, Divino Gonçalves dos Santos, Lázaro de Oliveira, Jaime Antônio de Souza, Antônio Inácio de Freitas, Jamil de Oliveira, Albino Gonçalves Boaventura e Jacomo Guide da Veiga, além de outros, traçaram as metas de ação visando a instalação da igreja. O primeiro culto evangélico foi realizado em sincronia com o trepidar das máquinas que abriam clareiras e fixavam os marcos onde se delineariam as ruas e avenidas da futura capital da República. A primeira assembleia de membros da igreja como sociedade religiosa foi realizada em 15 de junho de 1957 em sua sede provisória na Cidade Livre, hoje Núcleo Bandeirante, com a finalidade de eleger e impulsar sua primeira diretoria. A Assembleia de Deus adquiriu personalidade jurídica no ato de seu registro. Com o desenvolver dos trabalhos na localidade, iniciou-se a campanha para angariar recursos destinados à construção de um templo para onde seria transferida a sede provisória. A construção começou em 1961, terminando 2 anos depois. O primeiro batismo em águas foi realizado a 7 de setembro de 1963. Nesse templo provisório foram realizados os cultos, enquanto a futura catedral era projetada. Em 22 de outubro de 1967, foi lançada a pedra fundamental da catedral e iniciadas as suas fundações. O formato da catedral, com a semelhança de um grande peixe, foi idealizado pelo pastor Paulo Macalão, que se inspirou na época da Igreja Primitiva, quando os cristãos que se identificavam com gravuras de peixes durante as perseguições, fugas e peregrinações. A catedral está construída no lote 34 da quadra 910 Sul, setor de Grande Áreas, e tem os seguintes compartimentos e dimensões: 80 metros de comprimento, 40 metros de largura, 40 metros de altura, com nave, 2 galerias, púlpitos inferior e superior, tanque batismal, sala pastoral e salas para secretaria, tesouraria, guarda de instrumentos, reuniões da CIB e União da Mocidade. A igreja tem capacidade para mais de 3.000 pessoas. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.